Oi, como vai você? Bem-vindo, bem-vinda, sem tabus na nossa série Namoro. E aí, como vai você? Tomando decisões, acertando aqui, acolá, tá em dúvida ainda, quer saber mais? Estamos aqui para ajudar você. Nenhum dono da verdade, mas todos em busca da verdade, a gente chega lá, porque aquele que é a verdade se revela. Sabe que essa é a grande realidade, né? Ele se revela, Deus se revela, a verdade vem até nós. Então, quando nós temos olhos abertos para compreender aquilo que vai além do comum, ele se revela e a gente se encontra e dá tudo certo. E olha só, o meu convidado de hoje, dando continuidade a uma série que estamos fazendo. Fizemos 4 programas para você, tá? Com o tema Namoro com Propósito, e hoje nós vamos falar sobre namoro o casamento que começa no namoro. Quando você está namorando, tem propósito de chegar a um casamento, a uma aliança, saiba que quando você está namorando, aquela fase do namoro não é a parte do casamento, não é o dia da cerimônia que vai fazer com que tudo mude, com que tudo vire flores e agora vai dar certo. Quem brigou não briga mais, quem se desrespeitou não se desrespeita mais, quem não conversou conversa agora. Não é bem assim que a banda toca não, criatura. A gente precisa saber que quando está namorando, se chega ao propósito de um casamento, aquilo que você chamou de namoro no período de noivado é pré-casamento, não é? Então, daqui a pouquinho só tem uma celebração para tornar essa aliança visível a todos, de um compromisso que é para ser para a vida inteira, cheia de responsabilidades, mas também de muitas alegrias, de muitos prazeres. Eu sou casada e feliz da vida, testemunho para você que está tudo certo com esse compromisso bonito que foi de Deus para nós, presente, entende? Por isso a gente quer ajudar você a errar menos, o quanto menos melhor, para você desfrutar mais dessa plenitude que existe no casamento, numa aliança entre um homem e uma mulher. Meu convidado, então, de volta aqui, ele é líder do Ministério Namoro com Propósito, escritor já de 5 livros, põe tudo no papel e vem aqui conversar com a gente hoje, Júnior Meirelles. Bem-vindo. Obrigado, Darleide. Fico muito satisfeito por esse segundo programa. Vamos lá, vamos dizendo então pra gente, quando você põe aqui no papel a respeito de começar o casamento no namoro, por que você resolveu falar sobre o tema? É importante que o jovem entenda que o casamento não começa no casamento. Se você quer ter um grande futuro, comece plantando ele hoje. Não né? é? Isso. Então, é isso que trata o livro. O casamento começa no namoro, ele se dá por causa do preparo que nós devemos ter para chegar até lá no casamento. Aí você separou aqui alguns conselhos, né? Sim. A partir desse pensamento. E alguns conselhos vão dizer o seguinte, deixa-me encontrá-los. O primeiro deles seria, sigam os princípios bíblicos. Falamos disso no programa passado e não dá para abrir mão disso, né? Quando estamos falando, não é uma ideia do Júnior, não é uma ideia minha, não são os homens que estão tendo ideias legais, assim. Tem a ver com a palavra de Deus. Deus deseja tanto que eu e você sejamos felizes e que quem está nos assistindo também seja feliz, que Ele definiu princípios. E esses princípios apontam para a felicidade. Então, quando nós seguimos esses princípios, a palavra diz que feliz é aquele que cumpre o mandamento. Né? Então, quando você cumpre o mandamento, você é feliz. Feliz é aquele também que não anda no caminho do ímpio, né? Que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, os princípios nos tornam felizes. Então, é isto. Conhece a palavra? Já deu uma oportunidade à palavra de Deus? Você prefere ficar lendo outros livros? Você gosta de outro tipo de literatura? Tudo bem, mas assim, dá uma oportunidade a mais para a Bíblia, dá? Porque tem muito jovem cristão que frequenta a igreja, gosta de um bom culto, de um bom louvor, de um bom pregador. Se alguém pergunta como é que foi hoje na igreja, foi legal, a juventude hoje, olha... mas não conhece a palavra, sabe? Conhece de ouvir falar, os outros falarem, o pregador dizer, mas você não tem experiência com a palavra. E a gente precisa, sabe, conhecer mais de perto. Se a gente diz amar a Deus, a gente precisa conhecer o que Deus diz a respeito da vida. Qual é a vontade de Deus? Olha, você está namorando e aí você diz amar muito a outra pessoa. Você vai querer conhecer dela, não é? Do que ela gosta, do que ela pensa, de como ela se comporta. Tudo que tem a ver com ela passa a ter a ver com você.
mas quando se refere a Deus, fica tudo no campo da emoção. Exatamente. Me perguntaram uma vez qual que é o maior problema do jovem cristão. Eu disse, na verdade, nós temos um problema que ele não é do jovem, ele é da humanidade. E você apontou aí sobre a questão dos princípios e a questão do conhecer só de ouvir falar. Né? Esse talvez seja o grande problema do jovem, porque ele comete tantos erros, porque ele peca tanto, porque ele busca tantas coisas e ao mesmo tempo não se contenta com nada. Sabe o que eu vejo? Aquela frase, todos nós temos um vazio dentro de nós, ela é uma grande realidade. Nós temos um vazio dentro de nós. E esse vazio é do tamanho exato de Deus. Quando nós não buscamos ter comunhão com Deus e com a presença dEle, nós vamos buscar coisas que satisfaçam esse vazio. Só que as coisas só podem satisfazer esse vazio momentaneamente. E aí eu vejo muitos jovens buscando em namoros satisfação para esse vazio. E eu digo para eles, para você que está me assistindo, você nunca será feliz e satisfeito no relacionamento até que você esteja feliz e satisfeito no seu relacionamento com Deus. Tudo começa em Deus, porque para Ele e por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas e nele encontram seu propósito, né? Então, o grande problema da humanidade é que ela está buscando em coisas o que só Deus pode dar. É isso mesmo. Sabe que outro dia eu estava assistindo uma entrevista da última esposa do Chico Anísio, grande humorista, grande artista, incrível, e eu acho que nenhum outro artista no Brasil fez a quantidade de trabalho que ele fez, enfim. E aí ela dizia nessa entrevista que ele era depressivo há décadas, tipo 20, 30 anos da vida dele, depressivo, tomava medicação para depressão. E, claro, também muito em função das dores, da dificuldade que ele tinha com efizema pulmonar, por ter fumado durante muito tempo, e a doença deprime, né? E, assim, quando ela falou a respeito da depressão dele, eu fiquei ali sentida em ouvir o quanto ele sofreu. Eu fiquei pensando, mas ele fazia tanto as pessoas rirem, ele lidava com humor, e como ele era depressivo, e como ele era enfermo quando ele estava sozinho, não somente fisicamente, o pulmão comprometido, mas eu fiquei pensando ali, ai Deus, será que ele teve um encontro com o Senhor? Fiquei realmente desejosa Tomara, né? de que tenha acontecido isso. E é muito, muito possível, né? Porque os mistérios entre Deus e alguém ali na vida inteira e principalmente nos últimos momentos de vida. Mas eu me lembrei também de uma outra entrevista, há muitos anos que eu ouvi o próprio Chico Anísio contar, quando ele dizia que ele teve, assim, milhares de mulheres ao longo da sua vida. Ele falava de centenas delas com quem ele se relacionou sexualmente, muitas delas não como casamento, não como um relacionamento duradouro, mas mulheres que passaram por ele. Então, certamente, foi um homem que experimentou muitos prazeres, riqueza, reconhecimento, glamour, o poder de fazer o seu trabalho muito bem feito, trabalhar numa das maiores redes de comunicação do mundo. Mas será que carregava esse vazio que você fala aí, né? Até que ele teve um encontro com Deus, se é que teve, com certeza, né? É o que você disse, é o que eu costumo dizer, é que algumas pessoas elas são como os palhaços que fazem todos rirem, mas que precisam de um psicólogo, de um psiquiatra para cuidar delas, né? Então esse vazio, ele é muito real. Foi algo que lá no Éden, o homem foi feito para ser completo, para ter tudo, para ter plenitude de Deus e ser completo, não precisasse de mais nada, né? E quando veio o pecado, o homem deixou de ser um ser completo. Deixou de ter a plenitude da presença de Deus que satisfazia ele por completo. Nenhum de nós vai ter o que Adão teve, né? Aquela plenitude da presença de Deus. Até que um dia nós estejamos com ele lá no céu, aí nós vamos ter a plenitude da presença dele. Então, o homem se tornou um caçador de Deus. Ele está à procura de Deus. E às vezes, quando ele não tem consciência de que ele está à procura de Deus, ele procura para ele falsos deuses, né? Faz para ele ídolos, deuses. Né? E você, citando então Chico Anísio, você percebe que pessoas que são muito infelizes, elas conseguem fazer o outro muito feliz, conseguem fazer o outro rir, conseguem fazer o outro dar grandes gargalhadas, e elas ali naquele momento, elas se sentem satisfeitas. Porque o propósito de vida dela é fazer o outro feliz, mas ela mesma não é feliz com ela, né? Então, quando deita a cabeça no travesseiro, eu já falei, vem de encontro à realidade dele. Se eu não me engano, foi Robin Williams que disse, eu pensei que a coisa mais trágica que pudesse acontecer era chegar ao fim da vida sozinho. Mas eu descobri que mais trágico de chegar ao fim da vida sozinho é chegar ao fim da vida rodeado de pessoas que não fazem sentido na sua vida. Então, aquela frase, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
né? Não adianta você conquistar coisas ao longo da vida, porque o problema nosso não é ter, é ser. Tudo que você tem, você pode ter tudo e ainda não ser feliz. Agora, quando você é feliz, as coisas que estão ao seu redor, o seu relacionamento, as pessoas, isso é um complemento, é algo que te alegra. Mas a felicidade você já tem, já está dentro de você. E essa felicidade vem de uma comunhão com Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, apesar das aflições, apesar das dificuldades da vida, quanto mais cheios dele nós estamos, mais plenos, satisfeitos e felizes nós somos. É isso. O tema é casamento começa no namoro, mas a gente está falando aqui a partir do princípio de seguir os princípios bíblicos. Por isso que eu abri aqui esse parêntese e eu acho que faz todo sentido você saber por que a gente valoriza tanto os princípios, a palavra, porque faz sentido. E quando eu cito o Chico Anísio, eu estou citando alguém famoso, que eu espero em Deus que tenha acontecido um encontro lindo entre ele e Deus e nós estejamos todos juntos. As surpresas que o céu vai nos revelar, o dia da volta de Jesus vai nos revelar, que aconteça, né? Eu sou daquelas que oro assim por alguns artistas, sabe? Que eu acho assim pessoas admiráveis e eu digo, se ela conhece Jesus então e vem com tudo isso, né? Que assim seja. Eu oro, por exemplo, por Datena. Eu acho que é um homem que precisa... Uma vez eu vi dizer assim, que não era feliz. Eu fiquei assim, morrendo de dó. Não, conhece Jesus, que você, com tudo que você tem, com quem você é, você vai ser feliz. E eu fico olhando assim, Ivete Sangalo, uma mulher incrível. Já imaginou sendo assim, abraçando o Evangelho e anunciando o Evangelho? Enfim, esses nomes assim que... E o que essa conversão causa, né? Essa conversão causa. Você vê... Há pouco tempo um rapaz parece que já seguia princípios. O Davi Luiz. Sim. O Davi Luiz, ele é um rapaz muito legal, aparente, né? Pelo que nós percebemos. O jogador, né? Da seleção. Isso. E assim, um dia eu acordei com o Davi Luiz me seguindo nas redes sociais. E, de repente, um monte de outras pessoas vieram. Ou seja, eram pessoas que nunca tiveram contato com o meu ministério. Aconteceu semelhante com o Nelson. O Nelson acordou também, de repente, o Davi Luiz seguindo ele. Aí os nossos ministérios alcançaram pessoas em diversos níveis, coisas que talvez nunca alcançaríamos. Então, essas pessoas, acontece muito, elas são, sim, ferramentas de Deus, né? Elas vêm para Cristo e elas não vêm sozinhas. E o Davi Luiz foi batizado, né? Ele é cristão, sim. Ele professa fé no Evangelho, enfim. Deus abençoe a todos por quem o Senhor tem grande apreço, independente, está dentro da igreja, fora da igreja. Deus, assim, tem a todos como alvo do seu amor, sabe? O céu atira para todos os lados para salvar e ponto. Inclusive a gente que está dentro das igrejas, que Ele quer muito salvar a gente, viu? Vamos lá. Outro princípio, como vai ser depois da festa do casamento, hein? Esse conselho aí. Então, é importante que nós não estejamos ansiosos somente para a festa, né? Porque você percebe, principalmente na noiva, um desejo de que tudo ocorra bem na festa, de que tudo dê certo na festa. E, às vezes, uma falta de cuidado com o depois da festa. Lembrando que o casamento, de fato, ele começa depois da festa, né? Quando eu digo casamento começa no namoro, é a respeito dos princípios que você pode aplicar para chegar lá. Certo. Mas o vamos ver, né? É lá depois da festa. Então, todo mundo vai embora, fica a noiva e o noivo com a nova vida dali para frente. Então, é preciso que eles façam essa pergunta. Como vai ser depois da festa? Como que nós vamos viver depois? Adianta só o amor? Os dois trabalham, os dois têm uma condição de se sustentarem, já estão num emprego que dão a eles segurança. Então é importante que eles olhem, e nós já nos conhecemos o suficiente para saber se eu vou conseguir te suportar dentro do casamento e você vai me suportar. Então como é que vai ser depois da festa? Muito bom você lembrar que quando diz casamento começa no namoro, não é no aspecto de que está liberado. Pastor, começa no namoro, então eu já vou tratá-la como minha esposa e nós já vamos ter intimidade, juízo, né, minha gente? Não perde um capítulo da história para não ficar aí voando. Casamento começa no namoro, no planejamento, mas tudo tem sua hora e o seu lugar. Entende? E essa desculpa, ela acontece, ela aparece, ela surge, né? Então, ela já está bem claro no início do livro que eu estou falando sobre isso. Estou falando de princípios que podem ser aplicados no namoro e quanto ao sexo, ele é só mesmo depois da festa, né? Então, esse é um princípio que você deve ter sempre, só depois da festa. É isto. É muito claro esse conceito na palavra, não é, pastor? Na palavra. Do sexo após o casamento. Na palavra, sim. Mas hoje, quando nós vivemos em um mundo que não dá muito valor à palavra, então acaba que alguns jovens, até mesmo por inocência, por nunca ter ouvido falar, sempre é um princípio moral.
Quando é um princípio moral, às vezes já fala assim, não tem problema, não tem nenhum problema. Mas aí quando nós voltamos para a palavra, nós entendemos que esta é a vontade de Deus, que o jovem ele chega ao casamento solteiro, conforme diz o próprio apóstolo Paulo, né, declarando de forma enfática, esta é a vontade de Deus, ou seja, a pureza sexual do jovem. Então nós percebemos que esse é um princípio muito claro. E é interessante, né, como o diabo faz para destruir a autoridade, destruir o conhecimento da palavra, para destruir a palavra passa a ser vista por muitos como algo retrógrado, como, sabe, religioso, rançoso. Então, cria-se um descrédito à palavra, desacredita-se na palavra, cria-se padrões humanos, vive-se por meio deles. E depois tá aí os consultórios lotados, os cartórios cheios de gente pedindo divórcio, gente desconhecendo a Deus. O resultado é esse, né? Depois do intervalo, a gente volta para continuar falando sobre casamento que começa no namoro. E tem muitos outros conselhos para dar a você aqui, tá bom? Até já! Meu convidado de hoje aqui no Sem Tabus é você, que é o meu convidado especial, minha convidada especial. Estamos falando sobre namoro, namoro que leva ao casamento. Como é que se vive essa experiência? Nós não somos daqueles que diz que namorou tem que casar, tá namorando com uma tranqueira, não descobriu isso antes, não prestou atenção, entrou meio que desavisado nessa história. Não, mas o meu pastor falou que namorar é para casar. Não, né, gente? Não é por aí que a banda toca, né, Júnior? Olha, uma coisa que eu cito no meu 5º livro é justamente isso. Há uma pressão sobre o jovem cristão para casar, né? Você percebe que o jovem cristão, ele casa mais cedo que os jovens que não professam fé cristã. E aí eu fiz parte de uma igreja em que o pastor, ele estimulava e do púlpito às vezes falava, quando é que vocês vão se casar? Quando é que vocês vão se casar? Com 2 casais em especial, ele fez isso durante muito tempo. Um era o cara que mexia na mesa, que trabalhava na mesa, e o outro era um violonista. Na mesa de som? Na mesa de som, isso. O rapaz que trabalhava na mesa, ele se casou de tanto talvez ouvir, quando é que vocês vão se casar? Quando é que vai sair o casamento? Então ele se casou. O casamento dele não durou 1 ano. Houve um problema no casamento por causa de internet, né? O cara começou a conversar com uma moça, não estava muito decidido sobre a esposa e acabou tendo um problema muito sério. Já o rapaz que tocava violão, ele suportou as brincadeiras. Durante 4 anos ele ouviu o pastor dizer, quando é que vocês vão se casar? Quando é que vocês vão se casar? E ele entendeu que ele deveria se casar quando ele estivesse pronto. E aí, 4 anos depois, mesmo tendo tanta brincadeira, ele se casou e hoje eu vejo que ele e a esposa estão muito felizes. Sabe um exemplo bíblico de uma pessoa que casou por pressão? O exemplo de Léia, irmã de Raquel. Você percebe que Jacó foi lá e trabalhou tantos anos para ter Raquel e de repente ele acorda do lado de Léia. Por quê? Por causa de algo social, de um padrão social. O pai diz para Jacó assim, olha, mas é costume nosso que a nossa filha case, a filha mais velha case antes da mais nova. Então, os pais estavam pressionando tanto a filha para casar, que ela acaba casando antes da mais nova, com o marido da mais nova. E vai ver a realidade daquele casamento. Léia procurava de várias formas ser amada pelo marido. Mas a Bíblia diz que o amor dele pela esposa que ele queria, que era Raquel, que aumentava dia após dia. Então não adianta entrar num relacionamento por pressão, não adianta entrar num relacionamento porque as pessoas estão perguntando, aquele negócio da família. Quem não tem uma tia, né? O solteiro que está nos assistindo, não tem uma tia que de repente chega nas festas de família, todo mundo reunido, e ela já dá um grito, e aí, cadê o namorado? Né? E eu não tenho namorado ainda. Aí passa o tempo, arruma um namorado e a tia chega, quando é que vocês vão se casar? E fica aquilo, né? Parece que dá aquele som de disco arranhado na festa e todo mundo olha para a pessoa esperando uma resposta. Quando é que vocês vão se casar? Aí se casar na pressão, corre o risco de se casar na pressa, né? Eu tenho uma frase que eu digo, quem tem pressa, tropeça. Então, quem tem pressa, tropeça mesmo. Minha avó sempre dizia, o apressado come cru. E eu lembro que ela estava fazendo o bolo dela, e eu ia lá e falava assim, vó, me deixa eu comer dessa massa. Eu comia aquela massa ardia. A boca fala, filho, espera o bolo ficar pronto, porque vai ser muito mais gostoso quando eu colocar nele a cobertura, quando as coisas estão prontas. Nós devemos entender isso. Existe um tempo certo para cada coisa. Você não deve casar por pressão, não deve casar por causa de um padrão social, mas quando você estiver pronto, certo do que você vai fazer. E depois do bolo pronto, ainda precisa esperar esfriar, né? Porque bolo quente dá dor de barriga, a vovó dizia. Exatamente. A avó sempre com uma grande sabedoria, né? Ou seja, tudo tem seu tempo, minha gente. Não dá pra gente fugir dessa história. Outro conselho que é dado aqui
ore por seu futuro marido ou esposa, seu cônjuge. Como é esse tempo de oração mesmo? Nós já falamos sobre o princípio de orar junto, né? Agora é orar por quem você ainda não conhece. Foi o caso da minha esposa. Ela orava pelo marido. Mas quem é o marido? Eu digo sempre para os jovens, olha, o tempo, o futuro, ele pode te afastar de tocar, de abraçar, de sentir os cheiros, mas ele não tem poder contra a sua oração. Quando nós oramos, nós criamos expectativa em Deus. Então eu falo nesse conselho que o jovem deve orar criando expectativa em Deus para o seu futuro. Senhor, eu não sei onde está o meu cônjuge, mas eu oro por ele, eu não sei quem é, mas eu oro por ele. Darleide, minha filha tem 2 anos. Eu já oro desde antes dela nascer, impondo as mãos sobre a barriga da minha esposa. Senhor, eu guardo o futuro dela, os estudos quando ela for fazer, quando ela chegar na idade de procurar, de encontrar um marido, né? Do marido vir até ela, que seja um homem de Deus, um homem abençoado. Então é importante que nós, como cristãos, temos confiança em Deus de tal modo que gere expectativa em nós e nós possamos orar, colocar nossa fé em ação. Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar um futuro abençoado, eu creio que o Senhor pode me levar ao encontro de uma pessoa que vai me fazer feliz e que eu também vou poder fazer feliz. Então é importante que você ore, mesmo que você ainda não conheça. Não impede de orar, né? Porque a fé, ela é a certeza das coisas que você não vê, mas crê. Então, você que está aí, creia no futuro que Deus pode te dar, né? Confia no Senhor e Ele vai satisfazer, vai conceder os desejos do seu coração. Então é isso. Ore pela pessoa que você vai se casar com ela, mesmo que você ainda não conheça. E não sei se você assistiu o programa passado, para quem não assistiu, ainda está disponível no nosso canal, viu? Então ainda você pode assistir. O Júnior conta um pedaço da sua experiência de conhecer a sua esposa, quando ele volta ao convívio da fé, e ela diz, a tua esposa, há 2 anos, orava por um rapaz que ela viu drogado na rua, por compaixão, numa praça, e ela estava orando por compaixão e nem pensando que aquele homem um dia seria resgatado pela graça de Deus e viria a ser o seu marido. Mas ela orava pelo marido. Então, tinham 2 orações. Por aquele pobre jovem largado ali na calçada, drogado, por compaixão, mas também ela orava pelo marido. O Senhor uniu as 2 coisas. É o mesmo que ele resgatou e deu para ela para ser o seu marido. Ela já orava, né? Mal sabia ela que enquanto orava por aquele jovem que estava ali naquela praça, o Senhor enviava a graça dele para transformar o coração dele e tornar ele num homem com propósito, do qual hoje ela é esposa. Claro que senão, se ela orava por um marido, Deus deu você a ela como marido, Deus não dá tranqueira, né? Deus traria um homem que, segundo a sua graça, foi renascido para que viesse completar o sonho daquela moça. Eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso. Uma pastora, eu conheci ela, a esposa de um pastor e também ela é pastora, ela conta que ela e a mãe dela um dia desejaram orar fortemente pelo marido dela. Ela estava dormindo já, mas bateu na porta do quarto e falou, mãe, vem comigo, eu quero orar pelo meu marido. E as 2 oraram. No outro dia, um jovem chegou na igreja. Ele foi contar, depois de muito tempo, o motivo pelo qual ele chegou na igreja no outro dia. Ele estava dentro de uma boate. Ele ouviu uma voz, sai daqui. E ele se casou com ela no futuro. Olha só. Ela estava incomodada, eu quero orar pelo meu futuro marido, nem sei quem é. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo estava indo de encontro a uma pessoa que estava dentro de uma boate, no meio de uma festa, e ouviu uma voz, sai daqui. Ele saiu. Eles se encontraram, né, e hoje formam uma família muito feliz. Para a glória de Deus. E eu contei no consultório de família, há algum tempo, trouxe um casal para contar, e de uma filha que com a sua mãe sempre oravam pelo futuro marido daquela menina, quando nem sabia quem era, nem sabia. E elas oravam e jejuavam, e acontece que um dia chega um rapaz ali na igreja, cantando com outros rapazes que faziam parte de um quarteto, e eles, a mãe dela disse, olha filha, esse rapaz, como ele é interessante. Ela, ai mãe, não gostei, é feio, minha gente, para com isso, não é de Deus não ficar dizendo que as pessoas são feias. Pode perder o melhor de Deus para esperar o melhor ao seu modo. Exatamente. Aí, ai filha, ela não gostou dele, achou ele chato, achou ele estranho, não gostou. Mas em algum momento ali da programação, ela precisou ajudá-lo, porque faltou o pedestal para o microfone, enquanto ele tocaria e cantaria. Ela precisou segurar o microfone para ele. E aí ela disse que no momento em que ele cantava, que ela sentiu o quentinho do hálito dele na mão, ela disse que sentiu algo muito diferente.
Gente, casaram. É tanto que eles vieram lá no consultório de família e contaram essa história já casados há alguns anos. Ou seja, teve um despertar ali. Alguém pode pensar, ela se apaixonou naquela hora. Não sei o que aconteceu. Só sei de uma mãe e uma filha que oravam há muito tempo para que Deus lhe mandasse um homem de Deus. E o marido que ela tem é, sim, um homem de Deus. Hoje é um dos arautos do rei, que louva o nome de Deus, são queridos. Um beijo para vocês, que inclusive são meus vizinhos, e eu amei conhecer e trouxe a história para contar. Vou contar mais um, porque eu estou podendo que o tempo está dando, de um pastor que chega, de uma moça que junto com a sua mãe oravam, e a mãe diz assim, filha, um dia, se você crer, um dia seu amor pode bater a porta de casa. Era um domingo, ela estava de pijama quando bateram na porta e a mãe disse, vai atender. Mãe, estou de pijama. Filha, rapidinho, deve ser alguém aí da vizinhança. Ela foi atender. Era alguém pedindo uma informação. E é o marido dela hoje, resumindo a história, tá? Com todos os detalhes, não dá para contar. Ou seja, ora e espera pacientemente. A questão é que a galera gosta de orar, até admite orar, mas a ansiedade não segura. Aí eu fico perguntando, qual é a eficácia dessa oração? É justamente, nós precisamos tomar muito cuidado, porque não adianta você orar e estar ansioso, porque você está orando, criando expectativa em Deus, mas a ansiedade, ela atrapalha. E aí vem uma proposta e você acha que é o propósito, você corre o risco de confundir uma proposta com o propósito, porque o jovem cristão hoje sabe quantos convites para namorar não tem. Muitos, né? Tem jovens tão bonitos aí fora e de repente eles atraem a atenção de vários. Então é preciso que tenha muita paciência, que exercite a confiança em Deus e essa confiança gere paciência para que ele possa aguardar com calma o tempo de Deus e ouvir a voz de Deus, porque a ansiedade nos impede de ouvir a Deus, né? Então, para você evitar de estar aí namorando com alguém que é uma proposta na sua vida e você que está aguardando o propósito de Deus, tenha calma. Tenha tranquilidade, fique tranquilo, porque o melhor de Deus, ele vem no tempo certo, quando nós estamos... O melhor de Deus já veio, né? Jesus. Mas o melhor de Deus para a sua vida sentimental vai vir no tempo certo, quando você estiver tranquilo. E se você estiver ansioso, você corre o risco até de perder ele. Ele vai passar. No mundo ansioso, tem gente que não gosta de ouvir o que está na palavra e que eu vou reproduzir agora. Que Jesus diz assim, não andeis ansiosos. E diz, ansiedade é coisa de pagão. Foi Jesus que falou, gente. E isso vem ensinado na palavra de Deus, que quando a gente desconfia, a gente fica ansioso, porque a gente não tem certeza, a gente não acredita, a gente, mas será que vai ser? Então, isso é incredulidade. Então, orou, espera com paciência pelo Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entendeu? Sim. Então, vamos lá, mais um conselho do pastor Júnior Meirelles aqui, quando ele fala que casamento começa no namoro. Aliviem a bagagem. Como assim? Olha, eu costumo dizer que nós somos um ser em processo, né? E nós vamos atraindo coisas para as nossas vidas ao longo dos anos. E aí, quando você chega no aeroporto para você embarcar, a sua bagagem ela passa por uma vistoria, né? Ela passa dentro de uma máquina e se alguma coisa estiver ali dentro que você não deve embarcar com ela, é preciso que você tire ela. O namoro é um embarque para o casamento, né? É como se fosse esse momento ali dentro do aeroporto. Legal. Então, existem coisas na nossa bagagem que elas não devem ir para o casamento. Um exemplo, pessoas que estão presas a relacionamentos passados. Isso não deve ir para dentro do casamento. Você não pode entrar com dúvida. Eu ouvi a história de uma menina conhecida minha, não é uma história que você ouve falar, conhecida minha. Eu vi os fatos acontecerem. Uma jovem que viveu suas experiências no mundo, com pessoas, foi para a igreja, encontrou um homem, casou-se com ele se tornou pastor, mas ela ainda havia guardando no seu coração sentimentos com respeito a alguém do passado. Nem ela mesma sabia, ela nem se deu conta, nem tratou aquilo. Mas depois de alguns anos de casado, ela teve a filha dela, uma família aparentemente feliz. Ela, passeando pela rua, ela encontrou o ex-namorado. E ele a encontrou e falou assim, olha, você tá bonita. E ela falou assim, olha, eu tenho uma filha, sou casada. Ele falou, você tem uma filha? Com esse corpo, você já é mãe. Darley, aquilo mexeu com ela. De uma forma assim que ela não soube lidar com aquilo. Talvez um erro que os maridos cometem, né? Não é só conquistar, meu amigo, você precisa manter, fazer elogios para sua esposa. Pois é. Né? Não sei se foi o caso, mas ela foi em casa, foi até o pastor, falou que estava se separando, pediu o divórcio e voltou para o lugar onde ela estava e reatou com o ex-namorado, né? Então são coisas que precisam ser tratadas, arrancadas da bagagem, né? E coisas também, por exemplo, do meu temperamento, que eu sei que interferem no relacionamento. Se eu sei que isso me atrapalha, que o outro não gosta, então eu preciso mudar, eu preciso transformar aquilo. Porque não são as coisas grandes que destroem o relacionamento, são as pequenas.
aquelas coisas que vão se repetindo ao longo dos anos. Então, se você já percebeu algo que desagrada o outro, melhor deixar fora do casamento, né? E o legal também é a autoanálise. Você pergunta, eu gostaria de me casar com alguém como eu? Quais são as minhas atitudes que eu não gostaria de conviver com elas? Então, alivia sua bagagem. Tira até essas atitudes que você não gostaria de conviver com elas. Essas manias, essas coisas que você sabe que você não gosta e que também o outro não merece, né? Se você não gosta, o outro vai merecer. Pois é. E se tem coisas que até você gosta, mas o outro não entende ou não admite ou não gosta, quando você ama, você ainda assim alivia essa bagagem, né? Alivia, claro. Porque você tem o outro em jogo, você tem um relacionamento bacana em jogo, mas às vezes a gente é tão orgulhoso, às vezes ou quase sempre a gente é tão orgulhoso, que a gente se agarra e tem gente que diz assim, quando você me conheceu eu era assim. E aí, quer dizer, não há disponibilidade de mudança, não há disponibilidade de abrir essa bagagem, dizer assim, eu posso remover isso daqui para colar e tá tudo bem, para manter o meu casamento, manter a minha história. E a gente é muito do egoísta e muitas vezes estraga aquilo que veio para ser a sua felicidade, seu relacionamento, né? Quem me ama me aceita como eu sou. Quem me ama tem que me aceitar como eu sou. É essa frase toda poderosa. Se você ama alguém, você tem que desejar ser o melhor para ela. O grande problema da maioria dos jovens é que eles estão à procura da pessoa certa, sem desejarem ser a pessoa certa. Então, você não vai conseguir encontrar a tal pessoa certa, com características certas, até que você seja, porque quem quer receber um grande presente de Deus precisa estar se preparando, se construindo para ser um presente de Deus para alguém. Muito bem, falou Júnior Meirelles, autor desses conselhos, desses livros que trazem alguns conselhos bem pontuais aqui, como este. Exercite a sua capacidade de ouvir. O sucesso de um relacionamento também é determinado pela capacidade de ouvir, né? E você também percebe se um relacionamento vai dar certo, se a pessoa ela possui essa capacidade de ouvir. Imagine que numa relação existem conflitos e se os dois quiserem falar ao mesmo tempo, esse conflito vai se tornar uma bola de neve, né? Então é preciso que você exercite a sua capacidade de ouvir, que você ouça o que o outro está dizendo. Porque às vezes, Darleide, o que o outro está dizendo não é bem o que ele quer dizer. Eu vejo isso no meu relacionamento com a minha esposa. Ela tem essa capacidade de ouvir e entender o que eu disse, apesar de eu não ter dito aquilo que ela entendeu. No bom sentido. Sim. Quando você quer dizer algo e você não consegue expressar, quando você exercita a sua capacidade de ouvir, você consegue entender exatamente o que o outro quis dizer, mesmo que ele não tenha se expressado adequadamente. Então, ouvir o que o outro diz, entender, para você dar uma resposta adequada, no tempo adequado, é a melhor coisa que nós podemos fazer. E ele diz mais, ele diz, casei, deixei meu pai e minha mãe, só que não... Depois do intervalo, que tal? A gente fala ainda mais sobre isso, o tema é casamento começa no namoro. Até já. E aí, você está esperto, esperta, já está batendo aquele soninho, está cansado do dia? Eu sei, já é tarde, mas espera só mais um pouquinho e aí termina. Se perdeu algum pedaço do programa, alguma coisa dos outros programas não chegaram até você, estão todos disponíveis no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Aparece aí no seu vídeo. E para você que nos acompanha pela rede de rádio Novo Tempo, nosso canal Sem Tabus NT, disponível para você ali todo o nosso conteúdo. Acessa também a nossa página, torna-se um dos nossos seguidores. A página no Facebook é facebook.com/semtabus.nt. Também, se chegar mais perto da gente, pode vir nos seguindo nas redes sociais como o Instagram e o que mais? No Twitter, tá bom? Então fica assim, Face, Twitter, Instagram, no YouTube, a gente se encontra e a gente compartilha ideias, nós vamos aprendendo juntos, uns influenciando os outros, e que seja para o bem, hein? Tem gente que influencia para o mal, minha gente, que não seja eu nem você. Nem você, né, Júnior? Amém. Vamos lá, teve mais um conselho nessa história de namorar para casar. Casei, deixei meu pai e minha mãe, só que não... O que você quer dizer com isso? É o só que não, né? Eu disse que fiz, mas não fiz. Uhum. A Bíblia, ela deixa claro que o casamento acontece quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe. E eu vejo que ele une-se à sua esposa e torna-se com ela uma só carne. Eu vejo que muitos se casam, mas não deixam a família. Em diversos âmbitos. Por exemplo, algumas pessoas permanecem dependentes financeiramente da família. E uma vez um pastor, amigo meu, disse, Júnior, eu não preparei o meu filho para o casamento. E hoje eu pago todas as contas dele, né?
E isso é muito triste, isso é muito complicado. Imagine que quando você depende de uma pessoa financeiramente, você tem que aceitar os conselhos, você tem que aceitar que aquela pessoa acabe se intrometendo nas suas coisas. Porque como não receber o bem e não aceitar um conselho, né? Então muitos dizem, eu me casei, deixei o meu pai, mas apenas mudou de endereço. O pai continua interferindo no relacionamento, a mãe continua interferindo no relacionamento, e aí cria-se um conflito entre o cônjuge, entre a pessoa com quem ela está convivendo, com a família. E não tem coisa pior do que estar dividido entre as pessoas que a gente ama, né, Darleide? Exato. Então é importante que a pessoa entenda que para ela se casar, ela tem que fazer esse rompimento de fato. Você vai continuar honrando seu pai, continuar amando a sua mãe, muito legal, mas agora eles têm o lugar deles. E a prioridade é o seu casamento. Não é melhor que eles tenham condições de sobreviver sem depender financeiramente e que os pais não sejam os conselheiros do casal. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Para o seu pai e a sua mãe ser conselheiro, ele tem que ser muito imparcial, né? No meu caso, a minha mãe, ela ama a minha esposa demais, então ela é muito imparcial. Minha mãe consegue me mostrar o meu erro, ela não consegue ver simplesmente o erro da minha esposa, ela consegue me mostrar o erro. Então, até mesmo essa questão de conselheiro, é melhor que o casal tenha um conselheiro de fora, que não seja o pai, que não seja a mãe, para que não haja parcialidade, para que a mãe fique olhando simplesmente o lado do filho, o pai olhando o lado da filha. Então, deixei o meu pai e minha mãe. Tem que ser feito de verdade, não só geograficamente, mas também o que nós chamamos de cortar o cordão umbilical, né? Eu falo muito disso. Ter também. independência, né? Independência. A independência não só financeira, mas a independência emocional, mas ter essa maturidade de saber que agora vocês são cuidadores da própria história, da própria casa, tomadas de decisões. Mas precisando de recorrer, e é sempre bom que tenha alguém de confiança, claro, um conselheiro, vá em busca e que vocês dois depois tomem as decisões em conjunto, sabendo que esse pai e essa mãe continuam sendo amados, objetos de amor, queridos, lindos e maravilhosos. Mas aí, papai, mamãe, sogra, sogro, cuidado com essa interferência, viu? Porque tem mãezinha que guarda o filhinho para ela, né? O paizinho, minha filhinha, e fica nessa defesa toda. Então, muito bem colocada essa tua palavra de que, assim, cada coisa no seu devido lugar, porque agora começa uma nova história. É interessante também, Darleide, a gente frisar, eu vejo muitos casais recém-casados enfrentarem problemas financeiros, isso é natural. Ele não precisa ter vergonha de, em algum momento, se necessário, recorrer ao pai e à mãe. Sim. Não é preciso, você não precisa passar uma necessidade, sendo que você tem alguém que te ama e que está disposto a te abençoar. Agora, eu digo no sentido de depender. Depender. Então, se tem algum casal, se tem algum casal nos assistindo que está enfrentando problemas e sabe que o pai e a mãe podem abençoar, por que não recorrer? É claro que você não pode agora fazer daquilo um hábito. A partir de agora, meu pai e minha mãe vão pagar isso sempre. Não. Quando você entender, agora eu não preciso mais, pai, muito obrigado pelo que o senhor fez, valeu. Sabe, morar junto com os pais um tempo, sei lá, em algum momento ali da vida, ou uma crise financeira, um desemprego, alguma coisa, vem para a casa do pai. Gente, a casa do pai e da mãe está ali disponível. Agora, você se acomodar a morar com mamãe e papai, e tem casais, principalmente mulheres que pedem ajuda, porque o marido se acomodou em casa. Ele está em casa da mãe dele, ele está na casa do pai dele. O pai fez um quartinho puxadinho lá no fundo e ele está bem, ele olha assim para ela assim, mas amor, tá tudo bem, a gente não gasta com aluguel, mamãe tá aqui, papai tá aqui, que é o que você quer? Ela quer ter a casa dela, o espaço dela, e vocês precisam disso. Aí vem os filhos, precisa de um lugar para eles, mas se acomodam. Casa de mamãe e papai é por um tempo numa necessidade, depois vai cuidar da vida, galera. Senão, você fica aí nessa imaturidade emocional, imaturidade que sugere uma imaturidade espiritual também, com cabeça de moleque, quando já foi chamado para ser homem, faz tempo. Exatamente. Ou mulher, faz muito tempo, né? Então tá, tem mais um conselhinho aqui, que eu estou lendo no livro do pastor Júnior Meirelles, que diz a respeito de... você fala de novo de sexo só no casamento, né? Nós falamos no programa passado. Praticar amor e submissão. Que desafio, né? Quando fala em submissão, doeu, submissão, né? Porque numa geração assim da liberdade, todos somos iguais, beleza. Mas quando fala em submissão, é muito velho isso. A revisora do meu livro não é cristã. E ela, quando ela vê essa palavra, ela fica chocada. Não é? A palavra submissão deixa ela chocada. Teve uma autora, eu acho que na Inglaterra, que foi assim, perseguida, processada, humilhada, porque ela escreveu um livro a respeito de submissão.
e apresentando a submissão da mulher como uma coisa boa dentro do casamento, o marido lá na Inglaterra, minha gente. Vixe, precisa ver o rebu que deu. E a minha amiga Fabiana Bertotti também escreveu um livro chamado Submissa Eu. Todo mundo tem um dono. Ela faz a pergunta, excelente o livro, mas causa estranheza a muita gente. Causa estranheza. Porque é preciso exercitar o amor e a submissão. Não existe submissão a quem não ama. Então, é muito fácil você submeter alguém que te ama e que faz de tudo para que você se sinta bem. Quem ama não vai subjugar o outro, não vai fazer com que o outro se sinta mal. Então, a submissão ela é um ato de quem ama. A palavra de Deus ela diz que a mulher deve submeter ao marido, mas ela só vai submeter quando ela se sentir amada, quando ela se sentir cuidada e protegida, porque ela vê o marido e ela fala assim, ele está fazendo isso para o meu bem, ele está decidindo essas coisas para o meu bem. Então, é muito fácil uma mulher submeter a quem ama. Eu e minha esposa, quando eu fui ser pastor, ela me disse, Júnior, eu queria me casar com qualquer pessoa, menos com um pastor. Poderia ser médico, poderia ser pedreiro, poderia ser o que for. Agora, pastor, Júnior, eu não queria. Mas em submissão ao seu chamado, eu estou com você e nós vamos caminhar juntos. Então, a minha esposa se sente tão amada, tão protegida, que ela não se importou de renunciar a algo que ela queria para a vida dela em submissão ao chamado que Deus tinha para a minha vida. Ela aceita muito bem isso. Que lindo. Né? E eu digo assim que meu ministério não daria certo se eu não tivesse uma esposa submissa, que me ama. Algumas vezes eu saio de casa, ela está passando mal, eu falo, você quer que eu fique? Ela, não, vai, cumpra o seu chamado. Vai, faça aquilo para o qual Deus te chamou. Minha filha passando mal, você quer que eu fique? Quer que eu cancele a agenda? Eu cancelo a agenda, não tem problema. Vai, eu cuido da nossa filha e eu vou estar aqui orando por você para que tudo dê certo. Essa é a questão da submissão em amor, né? Uhum. Então, se você ama, se você é amado, você se submete. Agora, sem submissão, sem amor, não há submissão, né? Não tem jeito. Aí eu falo para os homens, muitas vezes, que nós temos experiências no trabalho com patrões, pessoas que às vezes não falam como nós gostaríamos de ouvir. Não é fácil submeter a um patrão quando ele não tem cuidado nas suas palavras. Agora, quando ele tem cuidado com as suas palavras, quando ele sabe honrar, nós nos submetemos com muita felicidade. Então, da mesma forma que o homem gostaria de ser tratado por um superior, apesar de eu acreditar que ele não está em superioridade à mulher, eles são criados para estarem lado a lado um com o outro, mas por ela ter que submeter, se ele quer receber a submissão dela, que ele trate ela como gostaria de ser tratado por um superior. Uhum. Como Jesus bem disse, né, que trate em amor a sua esposa como Cristo trata a sua igreja, ama a sua igreja, se sacrificou por ela. Então, quando nós reconhecemos o amor de Deus, nós nos submetemos, porque essa submissão sem amor é subserviência, é escravidão, é opressão. Exatamente. Qualquer coisa menos submissão. Qualquer coisa. Menos, se não essa submissão precisa estar ligada a amor. Eu tenho amor. Por que será que sua esposa, antes, ela dizia, não, ser pastor não, o que será? Será que ela já tinha ideia do peso de um chamado, hein? Com certeza. Pastoral, né? A minha esposa, ela cresceu dentro da igreja, né? Então, ela era a pessoa muito querida pelo pastor dela, porque, de alguma forma, Deus usava muito a vida dela para abençoar o pastor. O pastor estava enfrentando alguns momentos complicados na vida dele, sempre chegava uma cartinha da Michele para ele, animando, entregando uma palavra de ânimo, Deus revelava para ela o momento em que o pastor estava enfrentando. E ela, por ser muito próxima, ela convivia com muitas vezes a ingratidão que as pessoas têm por aqueles que o servem, as pessoas que demonstram amor, né? Então, talvez essa proximidade com a liderança, com as pessoas que já exerciam esse papel, fez ela ficar um pouco assim, amedrontada. É muita responsabilidade, muita responsabilidade. Né? Mas nós sabemos que com amor a coisa funciona. Né? Como foi que você aprendeu a ser um marido amoroso? Como foi que você aprendeu a ser alguém que, em primeiro lugar, a Deus, aí vem sua esposa, agora sua filha? Eu ainda preciso melhorar muito, eu preciso amar a minha esposa ainda muito mais, né? E demonstrar cada dia mais esse amor por ela. Realmente foi um laço familiar, mas não para o bem. Eu vejo assim que hoje os pais sempre foram o modelo de casamento para os filhos. É o que é o mais natural e normal que seja. Os filhos olharem para os pais e dizerem assim, eu quero ser como os meus pais. Né? Hoje os pais são exemplo do que os filhos não devem fazer. Então eu desejei, com todo o meu coração, fazer pela minha esposa o que meu pai não fez pela minha mãe. Eu via as atitudes do meu pai, a falta de amor, a falta de cuidado. E eu falei assim, Senhor, eu quero ser o oposto. Eu quero que o Senhor me ensine a amar a minha esposa. Eu quero que o Senhor me ensine a fazer totalmente o oposto disso. Então, até o exemplo negativo, ele pode servir para o bem.
né? E então, a partir disso, dessa decisão minha de ser um marido diferente do que o meu pai foi, eu aprendi a amar a minha esposa. Claro que eu só pude amar ela porque eu recebi o amor de Deus, né? Quando eu recebi o amor de Deus, eu tive um contato com o amor de Deus, tornou muito fácil amar a minha esposa. Como foi assim a sua volta para Jesus, a sua ligação com Ele, com Deus, a palavra? Como foi o reencontro? Foi radical. Foi radical. Eu lembro que dia 18 de fevereiro do ano de 2004, 2015, eu estava voltando... 2004, 2005? Isso, perdão, 2004, 2005. Eu entrei para dentro de uma igreja com o coração dizendo, Senhor, eu preciso ser alcançado pelo Senhor. Eu estava saindo de um quadro de depressão, estava num tempo muito depressivo, e eu ouvi a voz de Deus confirmando algo que Ele havia me dito há muito tempo. Jeremias capítulo 16, verso 1, perdão, Jeremias 1, 5. Eu te conheci antes de você nascer, te consagrei como um profeta às nações. Eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus falou isso comigo. E Deus falou comigo, sai do lugar onde você está agora e vá para um lugar que eu vou te falar. E eu saí do meu quarto e procurei uma igreja. Entrei dentro de uma igreja justamente no tempo em que meu pai havia saído de casa, meu lar estava desestruturado, todo cheio de problemas. Eu havia sofrido uma falência, eu era empresário de um ramo na minha cidade, fazia shows, eu havia sofrido uma falência. E eu entrei dentro da igreja desse jeito. E quando eu entrei dentro da casa do Senhor, eu ouvi uma música, Restitui, do Ministério Apacentagem de Nova Iguaçu. Deus estava falando comigo. Eu falei, Deus, eu quero algo mais, não só uma música. Eu quero que o Senhor use alguém para falar comigo. E quando veio uma pessoa, orou pelas minhas necessidades, por tudo que eu precisava, eu entendi, preciso ser radical. Eu cortei todo o elo com o mundo. Os amigos, falei, não dá mais. E aí foi um episódio até interessante, porque neste tempo em que eu cortei todo esse elo, eu entendi que eu não deveria ficar um dia sem ter contato com o ensino da palavra. Eu tomei essa decisão. Eu preciso ter contato com o ensino da palavra todos os dias. Então, eu frequentava 3 igrejas ao mesmo tempo, porque uma igreja tinha culto na segunda e na quarta, a outra só tinha terça e quinta e domingo. Então, eu frequentava várias igrejas. E o que eu fazia durante o dia, já que eu havia experimentado aquela falência e não estava trabalhando, eu assistia a Novo Tempo a todo tempo da igreja. Que legal! Em todo tempo. E aí, assistindo os testemunhos, assistindo as palavras, um homem que eu admiro muito, e eu uso muito exemplo que ele dá, o pastor Alejandro Bulhon, quando ele fala sobre a carne e o espírito, ele fala sobre os dois lobos. As duas naturezas. As duas naturezas, né? Então, eu ouvi muita coisa no Novo Tempo que me abençoou, que de certa forma, eu aprendi muito e devo parte também do que eu sou hoje, a todo o ensino que eu vi aqui mesmo de vocês sendo ministrado. Que lindo, graças a Deus, que bonito, por essa eu não esperava, né? Minha gente, o mais rico de viver são as experiências que a gente tem de aprendizado, sabe? A gente se descobrir sendo transformado, apesar dos nossos erros, apesar da nossa natureza, apesar dos equívocos, das tomadas de decisões absolutamente equivocadas. Mas a coisa mais linda nisso tudo, nessa experiência de viver, é chegar uma hora em que você consegue observar que a graça de Deus te cobriu o tempo inteiro e fez de tudo para te trazer de volta para o seio do Pai, para o abraço do Pai. Então, essa fala durante o programa, pensando no seu relacionamento, pensando no seu namoro, no seu casamento, começa e termina, vai e volta, a nossa fala é altamente espiritual. Com certeza. Tudo está em Deus, tudo nele, né? Eu vivo por Ele, eu me movo por Ele. Então, todo esse trabalho, eu costumo dizer, o nosso foco é falar em Deus, e nós também falamos de namoro. Isso mesmo. O Júnior andou por caminhos que ele escolheu, mas Deus o trouxe de volta e hoje ele pode falar de família, hoje ele pode falar de relacionamento, porque foi visitado pela graça de Deus que deu a ele discernimento e dá discernimento. E é mais uma daquelas pessoas que testemunha que também aprendeu aqui com a gente, ouvindo os nossos programas, acompanhando a palavra pastoral de muitos dos servos de Deus aqui dessa casa e que seja hoje ele também, aqui comigo, uma inspiração para você, para se aproximar mais de Jesus, para conhecer mais da palavra de Deus e ser livre nessa graça para fazer uma escolha acertada. Jesus é o caminho, andai por Ele. É Ele que ensina sobre o seu relacionamento, sobre o beijo, sobre o abraço, sobre o carinho, sobre ser feliz em família, sobre ter filhos, sobre não ter filhos. As decisões da vida passam por amar a Jesus e ouvi-lo como bom pastor que é, dizendo, vem ovelha,
consegue, é por aqui. Júnior, a gente se encontra no próximo programa, tudo bem? Legal, até lá. Obrigada mesmo. Namoro com Propósito aqui no nosso programa de hoje com o pastor Júnior Meirelles. A gente volta na semana que vem. Combinado assim? Um beijo, fica com Deus. Agora tem uma música linda para você, porque a gente está terminando essa série de programas com uma música especial falando de amor para você, para ser uma delícia assim de programa e deixar registrado no seu coração, até em forma de canção, que amar vale a pena. E amor em Deus é tudo. Então você fica com 2 é par. Como o sol no Ceará, sombra e água pra tomar, como fuga de prisão, pra mendigo é como pão, é o seu edredom em Blumenau, pipa solta pelo ar, um amigo pra brincar, é o seu amor, é o seu brigadeiro de colher, escolher o bem me quer, pede fruta pra colher, dividir mesmo sem ter, é o seu é o seu amor.